Sejam todos muito mais do que bem-vindos aqui no canal. Eu sou Eliane Marzani e é um prazer imenso ter você aqui comigo. E aí, tá tudo bem? Espero que sim, mas se não estiver, vai ficar em nome de Jesus, porque maior é aquele que guerreia ao nosso favor. Você crê? Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre a mentira, mas não tem como falar sobre a mentira sem mostrar a verdade, né? Porque a mentira sempre, a capa sempre cai, não tem jeito não. Então assim, Jesus... Está lá em João 8, do 31 ao 32, tá? Jesus, então, ele vai falar as seguintes palavras para as pessoas, para os judeus que haviam crido nele, né? Então, ele diz assim, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, né? Serão meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade é o quê? A verdade, a única verdade que existe é a palavra, é Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, toda pessoa que vive regida pela mentira, ela não está em conformidade com a palavra de Deus, não está fazendo a vontade de Deus, né? E essa vontade, a verdade, é a expressão máxima da vontade de Deus para a vida do homem, do cristão, né? Então, assim, tal qual foi transmitida por Jesus Cristo. Então, nós vemos muitos exemplos, até no Antigo Testamento, de pessoas, né? Que eram comuns como nós, sim, passíveis de erro, mas que acabaram, a mentira acabou mudando, né? Toda a trajetória de vida deles. Porém, Deus exalta aquele que vive na verdade. E aí você vai ter Jacó também, que junto com a mãe, ele vai e engana o pai para pegar, então, a bênção da primogenitura com Isaac. A vida dele se torna um inferno. Ele tem que fugir, porque o irmão vai querer matar ele. Essa mãe acaba sendo privada da companhia do filho, uma vez que agiu dessa maneira, né? Ele foi para a casa de Labão. Chegou lá na casa de Labão, ele sentiu bastante o que ele fez, porque Labão também foi lá e enganou ele, né? E, são muitos anos trabalhando, todo aquele sofrimento. E até Jacó deixar de ser Jacó para se tornar Israel, muita água passou por debaixo dessa ponte, meus amigos. Não fique preocupado com quem mente, não, porque Deus mostra a verdade para você. Pode fazer a mentira mais bem elaborada, Deus mostra. Porque Deus não deixa quem é dele ser enganado. Pode durar um tempo, 2 tempos, mas ela aparece. E quando apareceu, Jacó foi lá para o Egito. E o filho dele, que disseram que estava morto, José, era governador. E ele abençoou os filhos de José com um cajado na mão, segurando no cajado. E Jacó tinha o maior medo dele, era enfrentar o irmão que queria matar. E ele voltou, enfrentou o medo dele. E Deus tocou no coração do irmão que não matou ele. Jacó teve uma experiência com Deus e lutou para deixar de ser Jacó. E o nome dele foi mudado para Israel. Aquilo que Deus quer mudar em você, deixe Deus mudar para você ser o que Deus quer que você seja. Não precisa ser Jacó, não precisa ser espertinho, não precisa querer enganar os outros, porque com Deus você vai chegar onde você quer. Até as lutas que você não entende, que você passa, faz parte do propósito, do plano de Deus na sua vida. Tudo que Jacó passou, cooperou para o bem dele. E ali naquele lugar, sozinho, ele teve uma experiência maravilhosa, linda com Deus. E ali nasceu Israel. Ali ele deixou para trás todos os erros. Você já deve ter cometido muitos erros na sua vida, mas Deus não está aqui para te condenar, te culpar, mas está aqui para te perdoar, para te ajudar a olhar para frente, você ser uma pessoa melhor, um homem melhor, uma mulher melhor, uma pessoa melhor. Viver numa mentira é como você viver aprisionado por correntes, sabe? Você nunca tem paz de espírito, você está sempre com medo que alguém descubra o seu mal feito. A mentira tem procedência. O diabo é o pai da mentira. A mentira não se sustenta. A mentira tem pernas curtas. Ela não vai muito longe. Uma pessoa que conta uma mentira hoje, amanhã vai ter que contar outra para justificar a primeira. A mentira destrói seu nome, sua credibilidade, a sua reputação. E mais, a Bíblia diz que os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Abandone a mentira, fale a verdade. A verdade é boa, a verdade prevalece, a verdade traz luz, a verdade liberta, a verdade torna a sua vida melhor. Abandone a mentira, siga a verdade. Logicamente que o diabo não vai ter comunhão com a luz nunca. E a ética moral cristã é uma coisa que ele odeia. Por quê? Porque todo cristão, ele, por mais que ele erre, às vezes cai umas cascas de banana aí, quando ele se firma mesmo na palavra, ele passa a não ter comunhão mais com o mundo, entende? Você tá no mundo, você trabalha, você estuda, você faz as suas coisas, mas aquelas regras, né? Aquela coisa do... vamos dar um jeitinho aqui, você vê que aquilo é um negócio que não é bom, você entende? Que você está enganando as pessoas, que você está, né? Às vezes é coisa até muito mais séria e você não concorda com aquilo, né? E aí você passa a ser perseguido até no seu trabalho, você passa a ser perseguido aqui na internet também, né? Passa a ser perseguido. Por quê?
Porque não existe comunhão da luz com as trevas, então você está meio que atrapalhando, entende? Por isso que existe um jargão que fala, não, mas sabe, a palavra de Deus, se você for falar a palavra de Deus, não, se Deus está no negócio, mas dia menos dia, você alcança o seu objetivo, né? Mas é que Deus está fazendo o quê? Está lapidando a gente como pessoa. Por exemplo, quando eu estou falando essas coisas, Deus está me lapidando. Não pense que eu sou, nossa, Eliane, uma pessoa maravilhosa, porque eu não sou uma pessoa maravilhosa. Quando eu erro, eu tenho que ter a decência de chegar nas pessoas e pedir perdão. Eu peço perdão, né? Eu peço para fulano, eu pensei mal de você, eu falei mal de você, você entendeu? Só que assim, não fico em comentários falando com ninguém. Eu nunca fiz uma coisa dessa. Mas... porém, todavia, às vezes a gente faz comentários que não deveria estar fazendo. A gente pensa mal do irmão que não deveria estar pensando. E até você ter todas as informações corretas leva um tempo. Por quê? Porque assim, gente, nós não somos oniscientes nem onipotentes. A gente é passível de erros. Então, você de repente pode achar que aquilo que estão falando para você é verdade. E você compra aquela verdade, né? Você fala, nossa, que injustiça, tadinho, 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 né? E você nem imagina, você não sabe da missa metade, não sabe da missa metade. Então a gente às vezes pode ser enganado. E é triste você ser enganado, é muito complicado. E ainda mais no meio cristão, tem muito filho de Abraão sendo preso com esse laço do passarinheiro. Então a mentira, a pessoa que mente, às vezes acredita na própria mentira como uma verdade. Entende? E aí o que ela vai fazer? Ela vai mentir, toma gosto pela mentira. Então todo mentiroso, porque ele é simpático, ele é falante, ele é envolvente, você entende? Ele acaba enredando você naquele meio que ele tá, né? Ele constrói como uma aranha mesmo, constrói uma teia em volta de você que você nem percebe quando vai ver a pinhoque. Ele ou ela te cata certinho, bonitinho na curva do rio e você nem imagina. Nem imagina. Então assim, o mentiroso às vezes costuma até se vitimizar para dar veracidade àquilo que ele tá falando. Você sabia que pessoas mentirosas e manipuladoras, ao se sentirem descobertas, a primeira coisa que elas fazem é se vitimizar? Elas começarão a chorar, contar histórias tristes do passado e fazer você sentir pena delas, dizendo que são as vítimas ou que não sabiam o que estavam fazendo. Para elas, os outros são sempre os culpados. Elas constantemente buscarão justificar suas ações, encontrarão maneiras de fazer você sentir pena e nunca admitirão seus erros. Porque é crucial para elas manterem uma boa imagem aos olhos dos outros. Sempre terão uma desculpa ou uma nova mentira para manipular você. É importante ter cuidado com esse tipo de pessoa, pois podem te prender em um círculo vicioso, onde você só verá o que elas querem que você veja. Agora me conta, você conhece pessoas... Olha, eu tô sendo perseguido ou perseguida, olha, a pessoa, não, sabe, gente, faz uma coisa errada e não tem coragem de falar, gente, eu errei, me desculpe, eu não devia ter feito isso, eu me envergonho disso, e chamar, né, pro peito a responsabilidade, né? Mas às vezes a pessoa até faz esse papel e fala, não, eu assumo a responsabilidade, porém ela não ainda continua mentindo. E aí vai levando um tempo, 2 tempos e tal, e quando você vai ver, você descobre, né? Porque Deus é tremendo, Deus não deixa ninguém enganado, a Bíblia fala claramente isso, né? Deus não tem nada no oculto que não venha a ser revelado, mas hora menos hora a pessoa vai ficar sabendo, e aí a decepção é grande, a decepção é muito grande. Às vezes eu me pego assim até meio surpresa, por quê? Porque você já sabe que a pessoa é meio complicada, mas você dá uma chance, 2, 3, não é chance porque eu sou Deus, nem nada, porque eu sou melhor do que ninguém, sabe? Porque você gosta daquela pessoa, você entende? Você gosta, mas aí você começa a perceber que realmente confiança é uma coisa muito séria, né? Que uma vez que é quebrada a confiança, fica muito difícil das outras vezes você ficar comprando muito, né? Mas às vezes a pessoa é tão envolvente, é que você acaba se deixando levar, sabe? Acaba se deixando levar. Isso é uma coisa triste. Detesto mentira. Para mim, mentir é pedir para perder tudo comigo. Na vida, a sinceridade é a bússola que nos guia pelos caminhos da confiança e do respeito mútuo. Muitas vezes, as mentiras são como terrenos traiçoeiros, capazes de nos fazer perder o solo firme. Valorizar a verdade é preservar não apenas a integridade, mas também os laços que construímos. Cada palavra sincera é um alicerce robusto para relações duradouras e significativas. No entanto, quando a mentira se infiltra, é como minar as bases desse edifício, arriscando-se a desmoronar. Portanto, cultivemos a honestidade como um jardim precioso, pois, no final das contas, é nas raízes da verdade que florescem os relacionamentos sólidos e genuínos. Em meio aos desafios e escolhas da vida, a clareza de propósito é como a estrela do norte que nos orienta. Por vezes, somos confrontados com pessoas e situações que não se alinham ao nosso caminho, e é nesses momentos que a providência divina atua. Então, quando o Espírito Santo começa a te incomodar e falar, olha, não é esse o caminho tá errado aí, você pode ficar esperto e começar a observar mais aquela pessoa. Às vezes a pessoa dá muito indício. O mentiroso, ele dá indício de quem ele é, sabe? A gente que acaba comprando aquilo como verdade. Então, meia culpa também para quem acaba, percebe que aquilo não é bom, né? E fica ali meio, sabe, como se fosse
na teia da aranha, esperando a aranha chegar e pegar você, sabe? E é muito chato, nossa. Então, o mentiroso, normalmente, ele costuma ser falso também. Não costuma ser falso, porque a mentira e a falsidade estão ali juntas. Eu já tive experiências no passado com pessoas assim. É muito triste, principalmente porque essas pessoas são pessoas que são muito achegadas a você. Pode ser uma amizade, pode ser um parentesco, pode ser, sei lá, um colega de trabalho, de escola, e você fica, nossa, eu não acredito. E quando você vai ver, aquela pessoa estava metendo pau em você 3x4, você fica, hã? Mas, nossa, ela era minha amiga, ela era meu amigo, como assim? Como que... Ou então ele distorce coisas que você tá falando, você entende? É muito desagradável, é muito desagradável. O mitomaníaco, por exemplo. Aquela existe pessoa que isso mente também. porque mente, ela não tem motivo. E nas coisas várias. Não, e é horrível. Eu já lidei com mitomaníaco, mas o pessoal Nossa, mentir, sim, uma sim. coisa tonta, tipo, oi, tudo bem? Já saiu de casa? Ah, já. E não Exatamente. saiu. Não, é isso que eu tô falando. É A esse mitomania é uma compulsão por mentira. A pessoa não tem a menor necessidade de mentir. Mas a pessoa mente porque mente. Só que É essa isso. pessoa que mente, ela acredita mesmo, de fato, Não, naquilo? ela joga. Se colar, colou. Entendeu? Tanto que o mitomaníaco, você prova que ele tava mentindo, ele continua mentindo. Então, eu já provei, eu falei, para de mentir pra mim, eu sou seu amigo, já não precisa mentir. E a pessoa era uma pessoa incrível, mas ela mentia sobre tudo. Mas tudo. em geral, o mitomaníaco é uma pessoa extremamente insegura, que se acha uma bosta. Então é como se a vida dela tivesse que ser acrescentada a coisas, porque senão ninguém vai gostar dela. E ao contrário, ela acaba perdendo as amizades, perdendo os afetos por excesso de mentira. Ele sai perdendo amigos, porque você que é um amigo, você fala assim, fulano, chega. Então, assim, o mentiroso, às vezes, ele pode se tornar, ele se vitimiza, ele pode usar terceiros também para nos convencer de alguma coisa. Por exemplo, eu conheci uma moça que ela nem o nome dela era o nome dela, ela colocava um outro nome, né, como dela. Aí ela tinha um filho pequeno, ela usava essa criança 3x4 para conseguir o que ela queria, porque as pessoas ficavam muito comovidas, né? Ah, ela dizia que ela era viúva, né? Aí as pessoas começaram a desconfiar se era mesmo ou não. Essa informação até hoje eu não tenho muita certeza, certo? Então, mas assim, uma pessoa muito alegre, muito legal, mas que a gente pegava mentirinhas, né? Então, quem conta uma mentirinha também conta uma mentirona, né? Não tem essa, né? E aí ela fazia isso, aí eu acabei descobrindo muita coisa chata que não convém nem falar, né? E depois, não demorou muito e ela me procurou uma vez aí no Insta, achou meu Insta, olha, me desculpe por aquilo que eu não fiz, as pessoas falaram, né? E eu não fiz nada disso, mas assim, todas as evidências mostravam que o caráter real dessa pessoa, porque não foi para uma nem duas pessoas que eu perguntei na ocasião, nem tinha, a internet nem estava bombando que nem hoje não, você entende? E aí você fica sabendo que ela falava que ela era noiva, mas não era noiva coisa nenhuma, né? E, olha, era cada coisa, gente, mas cada coisa, sabe? Coisa assim que ela enganava, que ela eu acho que coisas que ela falava pra mim eu acreditava, sabe? É chato isso, sabe? Muito chato. E eu acabei me afastando definitivamente dessa pessoa, porque não tem condições de você viver com uma pessoa mitomaníaca, não tem. Porque até ela falava que ela tinha uma profissão, que na realidade ela nunca exerceu aquela profissão, né? Então, destoava, tudo que ela falava destoava muito, então era complicado, era muito complicado. Mas não era uma alma ruim, isso é que é engraçado, não era uma alma ruim, sabe? Mas só que estava sendo muito usada, mas muito usada pelo inimigo. Uma pessoa dessa, no caminho certo, conhecendo a palavra, vivendo a palavra, quantas bênçãos ela não ganharia, quantas almas para Jesus não viriam para essa pessoa, né? Então, a mesma coisa. Então, assim, você fica, às vezes, fala, meu Deus, eu não acredito. Então, você não é enganado o tempo inteiro. Não dá para enganar o tempo inteiro. Uma hora a máscara cai, e aí você fica sabendo, e não dá outra, não dá outra. Então, às vezes, você tenta, né, várias vezes e tal, mas não dá. Não, realmente não dá, porque a quebra de confiança é um negócio muito sério. É como você pegar uma porcelana e ela quebrar. Aí você vai lá e cola, ela pode até ficar igualzinho, mas rachaduras e a cola, elas vão sempre aparecer, não tem jeito, né? E, então não dá, realmente não dá. Mas assim, da minha parte, eu senti muito assim, falar, poxa, mas você tá falando a palavra de Deus, tá lá, devocional, tudo, e né, eu mesma acho que a gente tem que se cobrar. E eu me cobrei muito a respeito de certas faltas, cheguei nas pessoas, pedi perdão, sabe? Pelo simples pensamento a gente tem que pedir perdão, né? Porque só Deus é que sabe o que tá lá no oculto, o que tá no oculto. Então, isso é muito importante, muito importante. Então, assim, há coisas que você fala, meu, não dá, né? Não dá. Então, assim, não vamos nós não sermos escravos da mentira. E aqui na internet tem muita mentira. Tem gente que engana de todo jeito, meu Deus do céu. Chega a ser... É triste, é muito triste, sabe? É muito triste. Você vê pessoas assim, pedindo pix para oração. Você vê pessoas assim... Nossa, é de tudo um pouco, né? De tudo um pouco. Então, sabe, usando outras vidas também, né? Não, você vê, teve um aí que pediu dinheiro para a filha, e a filha tinha paralisia cerebral, e daqui a pouco ele aparece na internet, ele foi desmascarado, ele e a esposa dele, porque eles estavam ganhando dinheiro em cima da vida de uma inocente, né? Que tinha, da própria filha, então você espera tudo de qualquer um, é isso que eu quero dizer para vocês, né? E assim, mas é uma pessoa que você vê que é ímpio, não conhece a palavra de Deus, mas tem os que conhecem a palavra de Deus, quer dizer,
Pra mim, a pessoa que faz isso, ela não conhece mesmo a palavra de Deus, né? Ela quer manipular a palavra de Deus para ganhar dinheiro, né? Tal. Isso é muito complicado. É muito complicado. Então, decepção, a gente sempre vai ter uma aqui, outra ali, faz parte, né? Faz parte. Agora, o que não pode fazer parte? O meu comportamento. Então, assim, a partir do momento que eu vejo que eu tô errado, que eu tô fazendo uma coisa errada, né? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me corrigir, né? Eu tenho que me corrigir. Então, assim, toda devocional, toda coisa que for, ela tem que passar por mim primeiro. Né? Eu não posso falar uma coisa e na minha casa tá aqui me matando de falar palavrão, sabe? Isso é aquele mau exemplo, né? Mau exemplo. Como eu posso falar uma coisa e fazer outra? Ser hipócrita, né? Não posso ser hipócrita. Então, mesmo para essa pessoa aí, várias vezes eu mandei louvor, mandei muita coisa, muita palavra boa, sabe? Fulano, vai, né? Existe uma luz aí no fim do túnel, etc, 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 né? Porque eu comprei a dor daquela pessoa como se fosse a minha própria dor, sabe? Foi isso que eu fiz. Mas aí depois, gente, eu vi que eu não passei de uma tola, né? Fui tola, muito tola. Mas tudo bem, eu não tô aqui pra expor. Tá frio hoje, hein, Brasil? Tá frio. Eu não tô aqui pra expor ninguém, não. Pelo amor de Deus. Isso aqui não é canal pra fazer isso, não. Eu estou aqui pra falar a palavra de Deus, até porque a pessoa em si, né? Cada um tem o seu porquê. Eu não tô aqui pra analisar o porquê da pessoa. Eu tô aqui pra analisar o meu porquê. Por que eu me deixei levar por essas coisas, sabe? A minha autocorreção. Então, acho que o principal de tudo aqui nesse vídeo não é estar falando de A, B ou C, mas, assim, o que isso serve para minha vida? O que eu tomo como lição isso? Né? O que isso... É como esses heróis da Bíblia, eles não estão ali por acaso, né? Eles erraram muito, Davi errou, Jacó errou, e tanta gente errou aí, sabe? Mas estão ali para quê? Para mostrar que são pessoas comuns que erraram, como nós, né? E que, portanto, há como se consertar, sim, né? Há como a gente se consertar, né? Então, que nós possamos estar orando uns pelos outros, né? E que Deus tenha misericórdia de todos nós. Mas a mentira não dá, né? Minha filha, a mentira da barata, até a baratinha mentiu, né? Ela tem uma... meu Deus, não aguento essa música, as crianças que cantavam, né? Ela tem um fundo moral, né? Que a barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata, ela tem uma só, né? Então, que mentir nunca foi uma coisa boa e nunca vai ser, né? Nunca vai ser. Não é de Deus mentir. Mas, assim, como nós somos meros mortais, né? A gente tá aqui para aprender, a gente tá aqui para aprender. Então, essa para mim foi uma grande lição, que eu vou levar pro resto da minha vida, né? Ou seja, mesmo que você não esteja num grupo de pessoas, né? Você pode sim estar cometendo alguns... você pode estar cometendo sim o pecado de julgar uma pessoa assim, né? Porque é sempre assim, gente, eu não sei porque eu não entendo essas coisas, porque fala assim, minha mãe sempre dizia assim, ó, onde tem fumaça tem fogo, onde tem fumaça tem fogo, né? Então, tem muita gente falando a mesma coisa, muita gente, então, não, porque isso é um linchamento moral e não sei o que lá. Tá, não concordo com isso, eu vou ser bem honesta, não concordo com isso, eu sou de falar, se eu tiver que falar com uma pessoa, eu vou falar com essa pessoa no privado, olha, falando, não gostei disso, não achei isso legal, e não sei o que lá, você entende? Ou se eu faço um vídeo com esse tema, eu não cito o nome de pessoas, eu não gosto de fazer isso, certo? Porém, né, embora eu não concorde, a pessoa também, às vezes a gente caça o problema, entendeu? A gente caça um problema e não sabe como sair dele, e por medo, né? Por medo, acaba deixando as águas rolarem. Aí quando você vai ver, você acaba envolvendo outras pessoas num problema que era seu, né? Que você foi lá, caçou o problema. Aí a gente sempre fica naquela ideia assim, eu errei e tal, beleza. Mas existe o erro que a gente erra, assim, até de bobeira mesmo. E existe aquele que é intencional, tá? Intencional mesmo. A pessoa foi lá mesmo para fazer aquilo mesmo. E só que ela não imaginou que ia dar problema no futuro, você entende? E aí o negócio sai fora do controle. A pessoa nunca imaginaria que o negócio sairia fora do controle, né? Então nós temos muito exemplo aqui na Bíblia, na vida diária, né? É sempre assim. Então todo mentiroso acaba se enrolando na teia de aranha que ele mesmo armou, né? Então é complicado, orar. Por isso que a palavra fala, vigiar e orar. Então, mesmo que você não esteja num grupo de zap, que é outro assunto também, você, no particular, também pode estar, até com a família mesmo, a gente começa, às vezes, fala, o fulano fala uma coisa, aí você vai, o outro fulano fala outra coisa, aí você vai, né, você fala uma coisa para uma, outra coisa para o outro, você entende? Aí fica aquele telefone sem fio entre a família. É chato isso daí, hein? É complicado. Então, assim, que a gente sempre possa estar sendo verdadeiro, falando, não gostei disso aqui, disso aqui, isso aqui. Aí tem coisa até que se a gente puder até nem... né? Porque você vê que a pessoa não, deixa a pessoa, né, tranquilo. Aí você tá lá, aquela mania, vou dar conselho, né? Parar com esse negócio de dar conselho, não dá conselho pra mais ninguém, não. Conselho, você quer ouvir alguma coisa minha aqui na internet, tá? Pelo amor de Deus. Você tá lá dando conselho, emprestando seu ouvido e fala, você quase não consegue falar. Aí a pessoa fala. Aí você vai falando, é assim, assado. Ó, você errou.
as pessoas erraram com você, você está sendo injustiçado, mas você tem que entender que parte dessa culpa também é sua, né? Então, assim, aquela coisa da vitimização, sabe? É chato quando a pessoa se vitimiza. Ai, meu Deus do céu, é chato. E aí é sempre assim. Então, é muito complicado lidar com o ser humano, sabe? É muito complicado. Então, o primeiro ser humano, resumo da história, o primeiro ser humano que a gente tem que lidar é com a gente mesmo. É a gente. Então, eu não posso querer que meu filho mude se eu não mudar primeiro. Eu não posso querer que meu marido mude se eu não mudar primeiro. E é difícil, hein? É difícil. Eu tenho que mudar. Não tenho que ficar esperando que o outro mude. Eu tenho que mudar. Se eu estou lendo a palavra, estou vivendo de acordo com a palavra, as pessoas vão olhar para mim e elas vão ver se eu vivo isso mesmo. Ou se eu sou um blefe, uma mentira, né? Uma hipócrita. Deus me defenderá. Porque eu vou falar o quê quando eu estiver diante de Jesus? Jesus, olha, eu preguei a sua palavra, mas no oculto, eu estava lá conversando com a colega, julgando todo mundo, botando todo mundo na balança, sabe? Aí, papapá, comprando a ideia. Por isso que eu falei, gente, eu não pretendo, nem vou ficar defendendo ninguém, nem acusando ninguém aqui, não. Não, nossa, fica muito difícil lidar com a mentira, é um negócio que depois, não tem conserto, né? Porque a tua reputação vai lá pro brejo, e aí, vai fazer o quê? Né? Mas a vida que segue também, então, se consertar, né? Ser mais humilde, porque eu acho que o mentiroso tem que ser um pouquinho mais humilde, de falar, não, peraí, reconhecer a primeira coisa pra você se achegar a Cristo, o que é? Reconhecer, olha, eu sou, que nem o publicano lá, eu sou um pecador. Enquanto o outro tava lá, Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou devotado, eu sou isso, eu observo o jejum, bora lá. O outro falou, não, Senhor, eu sou pecador, eu não presto, não vale o que eu como, mas eu quero me render aos seus pés, me ajuda, tal, né? Isso E Deus, assim, ele gosta de uma pessoa que tem aquele coração contrito, sabe? Que reconhece que errou. Tome muito cuidado, tá? Tome muito cuidado com as pessoas, muito cuidado. Não, aqui na internet, gente, não compre a verdade de ninguém como verdade absoluta, tá? Não faça isso. Não. Comece a analisar. Analisa. Peraí. Comportamento daquela pessoa, tudo. O que ela faz, ela tá cumprindo. Você observa, sabe? Aí você só observa, vai observando. Vive o que prega mesmo? Tá vivendo o que prega? Será? Será que você chegar no vizinho ali e perguntar, como é que é a dona fulana lá? Ela é assim, ela é assim? Pô, eu tô aqui falando de honestidade e eu tô devendo pra todo mundo e não pago pra ninguém. E aí? Eu tô sendo hipócrita? Mentirosa? Né? Então tem uma série de coisas. E se você já teve contato com uma pessoa mitomaníaca, não precisamos colocar nomes, por favor, tá? Apenas, olha, eu conheci, eu já ouvi falar, você pode até contar uma história, não aponte pra ninguém, tá? Porque é complicado. Vamos ter esse sigilo aqui no canal, tá? De não expor ninguém, até porque não é essa a nossa vertente mais. Porém, deixa aí, fala aí pra tia o que você achou e eu espero que você tenha gostado, tá bom? Deixo pra vocês aí um forte abraço, né? Pras varoas um beijo e pros varões a paz do Senhor, tá bom? E não esquece de deixar o seu like se você chegou até aqui. E até a próxima, se ele permitir. Ok? Tchau. Boa noite, Deus. Hoje eu não vim te pedir nada, somente te agradecer. Pelo dia de hoje, pelo pão de cada dia e pela força. Por eu sempre persistir e nunca desistir. Espero que todos os dias eu tenha essa força. E que eu continue batalhando e correndo atrás do que eu quero sem querer tirar nada de ninguém. Sem querer ser melhor do que ninguém. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. E uma ótima noite a todos. Em nome de Jesus. Amém.